E a Ana vem: como ajudar uma pessoa assim? Como ajudar uma pessoa assim, né? Penso eu, ansiosa. Ana, essa é uma boa pergunta. Em primeiro lugar, Ana, jamais pense em abordar esse tema primeiro com comentários clichês, né? Ah, mas você tem que ser mais calmo. Ah, mas você não pode ser assim. Bem, enfim. Fica como se você estivesse, de uma certa forma, subestimando a dificuldade que a pessoa tem. O segundo ponto do que eu recomendaria não lidar é sob uma perspectiva moral. Eu creio até que essa é uma das dificuldades que a maioria das pessoas encontram para, de alguma forma, apoiar e aconselhar pessoas que estejam em dificuldade. O que seria essa perspectiva moral no tratamento com a outra pessoa? É você chegar com recriminações. Ah, você está fazendo errado. Ah, isso daí, olha, você tem que ler mais, hein? Porque isso daí não é certo, não. Entendeu? Olha, isso aí é coisa de gente doente. Entendeu? Gente doente é que age assim. Minha amiga, esses adjetivos, essas qualificações morais que transmitem uma mensagem de depreciação do outro por aquilo que ele faz, acredite, minha amiga, ajuda muito pouco. E o tiro sai pela culatra, porque naquilo em que você se lança a esse tipo de abordagem, você, em geral, aciona os mecanismos defensivos do sujeito e ele já entra na defensiva com você, e aí é que você não progride nada no desenvolvimento do assunto com a pessoa. Eu creio que para ajudar uma pessoa assim, tudo vai depender da porta de entrada que você tem. Isso é em primeiro lugar. Vocês, por exemplo, olham para mim, me veem como psicólogo. Eu tenho amigos. Convivo com alguns amigos. Vocês podem ter certeza, em momento algum eu viro para eles para ficar pontuando características ou dizendo coisas ou pontos. De maneira alguma. Eu sou eu, às vezes algumas coisas são ditas, você ri, leva aquilo na piada, de tudo, porque eu lido com as pessoas como elas são. E uma coisa, até a prática clínica na psicologia me ensinou. Eu só estendo a mão para ajudar quando uma pessoa vê em mim um potencial para tal. Salvo essa pessoa seja filho, seja esposa, marido, ou seja alguém de uma relação muito mais visceral, e que aí me privilegie uma porta de entrada diferenciada, aí sim eu posso ter uma abordagem um pouco mais diferenciada. Mas na relação em termos gerais, eu só entraria nesse âmbito de ajudar se eu fosse chamado, se a questão me fosse trazida. Sabe por quê? É aquilo que eu estava falando aqui na reflexão até sobre a ansiedade. Nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade, né? A grande verdade é que a pessoa, ela não pode ser questionada do ponto de vista de que você é a pessoa do saber e da razão e ela é a pessoa doente que precisa da sua orientação. Não. Pode haver, assim, no nível de um compartilhamento de ideias, né? Onde vocês conversando, e naquilo em que ela apresentar determinadas queixas, você criativamente vai propondo alguns caminhos, né? Você vai pegando algumas falas que traduzem certas crenças e certas perspectivas, e aí você vai
tato e criatividade, vai lá e questiona, entendeu? E fala, puxa, mas você não considera esse ponto assim? Não, eu tô te dizendo isso porque eu até já vivi esse ponto e vivenciei essa e essa forma, sabe, numa vibração amistosa, e aí você ganha a pessoa. Olha, minha amiga, se a pessoa der uma abertura, seja porque ela começou a relatar alguma coisa, e você tiver num tom amistoso e utilizar a criatividade e o tato para ir observando a fala dela, notando quais sejam os pressupostos e as crenças que levam ela a operar daquela forma, você vai semeando dicas e colocações nos quais você pode ajudar uma pessoa. Tudo começa a partir, eu diria, da apresentação de uma queixa. De uma queixa que, uma vez que te chega, obviamente a pessoa te deu uma porta de entrada. E aí ali você tenta trabalhar a situação. E uma vez que a situação se mostre demasiadamente complexa, aí com tato e com jeito você pode recomendar a ajuda de um especialista. Eu digo com tato e com jeito, porque isso parece simples. Mas olha, se você não vai nem com tato e nem com jeito, quando você for recomendar um especialista para a pessoa, a mensagem que vai passar é: você está me chamando de maluca, é isso? Eu não estou maluca, não. Então, é por isso que tudo é o tato e é o jeito. E aí você, olha, aí uma época eu já fiz uma terapia, eu conheci uma pessoa que fez uma terapia e fez muito bem para ela. Nesses casos acabam sendo recomendados, você poderia experimentar. Isso se você vê um caso mais complicado, Creio que com essas dicas, minha amiga, eu poderia resumir. Você perguntou como ajudar uma pessoa assim, com tato, com jeito e com a experiência e o entendimento que você tem. Beleza?